Sejam todas muito bem-vindas e hoje o nosso tema é: por que somente as aulas do YouTube não vão te libertar da ansiedade? Espero que vocês tenham ficado curiosos aí, porque tem um longo caminho para a gente percorrer hoje. E fiquem até o final, porque sempre temos dicas práticas no final da nossa live. Então vamos lá. Primeiro eu vou explicar esse tema, né? Muitas pessoas começam e conhecem o yoga através das aulas de yoga online no YouTube. Assim como eu tenho o meu canal que tem as aulas práticas, as aulas completas ao vivo de 30 minutos. E aí a gente tem dois tipos de pessoas. A gente tem aquelas pessoas que fazem uma aula e já sentem um bem-estar, já sentem um relaxamento e sentem algo diferente com as aulas práticas. Agora a gente tem também outro tipo de pessoa que não consegue seguir nas aulas porque às vezes fica ainda mais ansiosa em prestar atenção nas respirações, não consegue relaxar no Shavasana, né, que é o nosso relaxamento final, fica com a cabeça a mil pensando em várias coisas, ainda pensando, meu Deus, só eu que não consigo relaxar, não é possível, minha cabeça não vai desligar. Então a gente tem esses dois tipos de pessoas quando, né, a gente vê as aulas online de yoga online no YouTube. E o que eu tenho para dizer para ambas é o seguinte: a ansiedade, ela se origina através dos seus pensamentos. Então, para aquelas pessoas que já sentem um certo bem-estar através das aulas, das práticas do YouTube, o que eu preciso te falar é: você vai sim sentir um bem-estar, mas não são as aulas práticas que vão te fazer se libertar da ansiedade. Porque nas aulas práticas a gente não trabalha os pensamentos. Eu não conduzo para você num caminho de autoconhecimento, num caminho de valores para que você leve o yoga para o seu dia a dia. O yoga é uma filosofia de 5.000 anos. E o que a gente vê nas aulas do YouTube é apenas uma pontinha do iceberg. O que a gente vê nas aulas práticas do YouTube? A gente vê posturas que são os asanas, né? Então, corpo. A gente vê a meditação que a gente faz no final, conecta, fecha os olhos. A gente vê o relaxamento que a gente faz no final e a gente vê a respiração, que é o que eu estou falando com vocês ao longo de toda a prática. Inspira, exala. É isso que se vê numa aula de yoga online no YouTube. Mas o que eu tenho para te falar é que isso é a pontinha do iceberg. E na hora que acontecer alguma situação ao longo do seu dia que sair do seu controle, você vai precisar de muito mais do yoga para te ajudar a se controlar e manter no seu eixo, no seu equilíbrio, que a gente já vai falar hoje. E para aquelas pessoas que não conseguem nem ao menos fazer uma aula, se concentrar numa aula, elas precisam dar um passo para trás antes de partir para a aula prática. Por quê? Elas precisam primeiro trabalhar os pensamentos delas para que depois elas consigam fazer uma aula prática. E a aula de yoga do YouTube, ela é o como. Só que para que você consiga se libertar da sua ansiedade, não adianta só você fazer o como. Você precisa entender o que, para quê e por quê. Então não adianta saber só como fazer respiração, como fazer postura, como meditar. Você precisa saber o que é o yoga, para que serve o yoga e por que o yoga. Porque é esse conjunto que vai criar novos pensamentos na sua mente e mudar a forma como você enxerga o mundo.
E é só a partir do momento que você muda a sua forma de pensar e agir é que você vai conseguir se libertar da sua ansiedade. Então, você pode ficar fazendo aulas a vida inteira, só que você vai estar no raso do yoga. Uma vida de yogi, quem pratica yoga, uma vida de yoga é o quê? Não é a pessoa que faz aula de yoga de online do YouTube. É uma pessoa que pratica yoga 24 horas. O que significa isso, praticar yoga 24 horas? Não é fazer postura 24 horas, meditar 24 horas, ficar lá fazendo respiração 24 horas. Viver uma vida de yoga é viver um estilo de vida do yoga. Quando as minhas alunas entram no curso Yoga em Prática, a primeira semana não tem aula de prática. Primeiro elas entendem o que é o yoga e por que yoga e para que yoga, para que depois elas possam ir para a aula prática. Porque o que vai te trazer a sua nova visão de vida, a forma como você vive uma nova maneira de viver, que você traz para o seu tapetinho e que você leva para a sua vida, quem vai te dar isso é a filosofia do yoga. É todo o conhecimento que existe nesse estilo de vida maravilhoso. Então, você precisa entender o que é o yoga, entender que vai muito além das aulas do YouTube para que você consiga se libertar da ansiedade. Sabe por quê? Porque a gente tem dois pontos muito importantes. O primeiro são influências externas, que são o quê? Tudo que é externo que a gente não controla. Então, às vezes, o seu filho, fazendo algo que te incomoda, o seu marido falando de uma forma com você que não te agrada, algo que acontece no trabalho que te deixa nervosa e irritada, nada disso você tem controle, isso são influências externas e que acontecem nas situações do dia a dia. E você tem também influências que são internas. Por exemplo, quando a gente está num período de ciclo menstrual, o nosso corpo, a nossa mente se transforma todo. Ou seja, isso mostra para você que não existe uma matemática. Viver uma vida de yogi é você estar todos os dias aprendendo. E a gente vai falar sobre isso, a gente vai chegar lá no estudo, no conhecimento. Porque não é uma matemática, não adianta eu chegar a falar para vocês assim, faz todo dia 5 minutos de meditação, como se fosse um manual de sobrevivência do yoga. Faz 5 minutos de meditação, faz 15 minutos de prática de postura, faz 10 minutos de relaxamento e faz 5 minutos de pranayama. Não adianta, sabe por quê? Porque no dia que você tiver uma crise de ansiedade, não adianta você correr para o seu tapetinho e tentar fazer uma postura. Na hora que você conseguir fazer uma postura e não conseguir, vão começar a vir os pensamentos de autossabotagem, de autojulgamento, de falar o quê? Eu não sou boa o bastante. Eu não consigo. Isso não é pra mim. Isso tudo são o quê? Os seus pensamentos dizendo pra você. E você só vai se conseguir libertar disso e saber o que você deve fazer nessas situações, que não é matemática, porque cada dia sua vida é única, nenhum dia se repete, as situações não se repetem. A partir do momento que você entende a base, os valores, o conhecimento, o como viver uma vida de yoga. O yoga tem origem na tradição védica. E na tradição védica diz que o sofrimento humano,
todo esse incômodo que você sente, isso que a gente sofre, ele tem uma única origem, que é de você não se conhecer. É de você não saber quem você é. Essa é a origem do nosso sentimento. E aí o que acontece? A gente começa a acreditar que nós somos os nossos pensamentos. Então você pensa para si, eu sou ansiosa. E você acredita que você é aquilo. E é isso que vai te trazer todo o seu sofrimento. Você não consegue uma postura física e aí você vem com o pensamento, eu não sou boa o suficiente. Não é? E como que você se liberta desse sofrimento? Através do conhecimento, do estudo, de todos os valores e que o yoga te traz, que te mostra uma forma nova de pensar e de agir. Então, essa busca pela essência, ela é a nossa busca do autoconhecimento. E para que você consiga chegar na sua essência, no seu autoconhecimento, precisa de duas coisas. Você precisa de ter uma mente limpa, então você precisa estar com a sua mente preparada para receber. E você precisa ter esse conhecimento. E não adianta ter um e não ter o outro. A mente limpa, você vai conseguir, vai te ajudar através do como. Fazendo a sua prática, as posturas, as técnicas de respiração, as meditações. Só que o conhecimento você vai obter através do seu professor. O yoga é uma filosofia transmitida de professor para aluno. Por que existem poucas escrituras, poucos registros escritos sobre o yoga? Porque ao longo de toda a história do yoga, o yoga foi sendo passado de mestre para aluno. Então, é como eu com vocês aqui, eu com as minhas alunas, em todos os encontros de mentoria que eu tenho com elas. Não tem registro escrito e não tem receita. Nenhum encontro das minhas turmas são iguais, porque eu vou trazer naquele momento o que as minhas alunas estão precisando. Então eu observo elas ao longo de uma semana, como que elas estão se comportando, o que elas têm passado, como estão os pensamentos delas e monto o nosso encontro ao vivo, a mentoria que eu faço com elas, para transmitir aquele conhecimento que elas precisam naquele exato momento. E nenhum grupo é igual ao outro. Então elas brincam, né? E eu vejo muita mudança delas antes do encontro e depois do nosso encontro. Elas brincam, Babi, você fala o que a gente está precisando ouvir. Essa é a beleza de professor para aluno. Essa é a beleza da filosofia do yoga, do conhecimento do yoga. E é como se fosse uma fogueira. Pensa que a lenha é a sua mente e o fósforo é o conhecimento. Se a lenha estiver molhada, você pode riscar qualquer fósforo que o fogo não vai pegar. Então, se a mente não estiver preparada para receber, sua mente não estiver limpa, você pode riscar qualquer fósforo, que pode trazer qualquer conhecimento que não vai ser absorvido. E mesma coisa, se você não tiver um fósforo, você não consegue, a lenha pode estar perfeita, sequinha, preparada para receber. Se não tiver o fósforo, que é o conhecimento, o fogo nunca vai surgir da fogueira. Então, esses dois pilares precisam sempre caminhar juntos. O conhecimento da tradição do yoga, que te traz essa vida de yogi, essa forma de pensar, de agir, os valores, como você enxerga a vida, junto com as técnicas, a prática, o como, que vai te preparando
para receber esse conhecimento. E a beleza da possibilidade do online, por que, né, quando eu montei o yoga em prática, eu coloquei tudo que eu não consegui? Porque a gente não consegue isso nas aulas presenciais que a gente faz em estúdios. Muitas alunas minhas contam experiências e eu ouço de vocês. Você quer começar a praticar yoga, agora não tá tendo como, mas às vezes você ia para um estúdio praticar. Você já vai para o como. Em nenhum estúdio você tem o que, para quê, por quê. Então o que acontece? Muitas vezes você começa com uma turma cheia, que no final não sobra ninguém, porque as pessoas vão desistindo no caminho. Por quê? Porque vão existir desafios. Não é uma jornada fácil. É uma jornada de autoconhecimento, não é fácil buscar a sua essência. Se fosse fácil, tava todo mundo bem, sem sofrer, não é? Então essa jornada, ela tem altos e baixos. E você precisa ter o seu professor do seu lado como apoio, para no momento que você estiver se desviando da jornada, estiver caminhando para o baixo, com uma autocrítica enorme, eu não consigo, eu não posso, não é para mim, o seu professor resgatar o caminho que você precisa seguir. Nananina não. Traga os valores do yoga. E aí no final eu vou falar uns valores do yoga para vocês. O yoga tem valores de vida. E são esses valores que vão pautar cada decisão na sua vida. Então, cada passo que eu tomo, se eu faço isso ou se eu faço aquilo, se eu deixo de fazer isso ou se eu deixo de fazer aquilo, tudo eu me baseio nos valores do yoga. E é assim que a gente vai mudando a nossa forma de pensar e de agir, com uma nova visão sobre tudo o que acontece. Hoje eu postei para vocês, eu fiquei muito emocionada de manhã. Hoje minhas alunas postaram os vídeos das transformações delas após o ciclo de 30 dias. E é incrível a forma que elas mudaram, a forma como elas falam de si. Antes tinha uma cobrança, assim, um auto-julgamento gigantesco. E o que eu vi hoje nos vídeos foi um amor próprio, uma felicidade de viver a vida, uma gratidão por cada microconquista, por cada segundo e momento que a gente tem na nossa vida. E é isso que o yoga vai te trazer, para trazer a leveza da sua vida, para te ajudar com que você encontre essa essência e descubra que você não é os seus pensamentos, você não é ansiosa, que a ansiedade é um sentimento que vem e que vai, e que quando vem você acolhe, respeita, usa as técnicas e deixa passar. É como a tristeza vem, a gente acolhe, respeita e deixa passar. Se você vai cada vez aumentando, inflando esse sentimento, acreditando que você é ele não vai sair de você nunca, e é você que está dando essa força para ele. Então, o autoconhecimento, o estudo do que é o yoga é extremamente importante para que você consiga se libertar da sua ansiedade e quando você for para o seu tapetinho, você aplique tudo o que você aprendeu através dos pensamentos. As frases que eu solto para vocês ao longo da prática é tudo que vem do meu coração a partir de tudo que eu estudei do que é o yoga, dessa maravilha. É uma forma da gente viver uma vida mais calma, mais tranquila, mais feliz, sem tanta cobrança.
é realmente uma nova forma de viver. E é muito importante você ter esse acompanhamento, porque você precisa ter um apoio no início. É muito difícil quando a gente está começando uma jornada onde tudo é novo, a gente seguir sozinha. É preciso ter uma força de vontade para começar. E para continuar, você precisa ter uma força do seu lado. Tanto que tudo quando você vai fazer, quando você está com alguém, quando você tem alguém ali que você confia, quando você tem, por exemplo, os seus pais do seu lado, o que são os seus pais? São os seus professores da vida. São pessoas que você confia, que vão te dar a segurança quando você estiver insegura, vão tirar o seu medo quando você tiver o seu medo. E assim é com o seu professor de yoga. Eu não conheço ninguém que vive uma vida de yoga, que a gente diz que é um yogi, porque conseguiu encontrar a sua essência, essa nova forma de viver a vida, que aprendeu isso sozinha. Eu não conheço. Eu tenho a minha professora que me ensinou tudo que eu sei. Eu tenho outros professores que foram me ensinando outras coisas. E é muito importante que você encontre esse apoio para que você tenha essa segurança para pegar na sua mão e te mostrar esse caminho e saber que você não está sozinha. Por que a gente tem, aquelas figuras dos mestres? Porque quem quer aprender a viver uma vida mais calma, mais tranquila, encontrar a sua essência, o autoconhecimento, vai se espelhar no mestre e seguir o caminho que o mestre vai mostrar. Por quê? Porque ele já passou por aquele caminho. Porque você vai seguir com a experiência dele. Porque ele já sabe o que é certo e o que é errado, o que dá certo e o que não dá certo. Eu sei exatamente os ciclos das minhas alunas. Eu sei onde elas vão começar com a autocrítica. Eu sei quando elas vão se sentir bem. Elas brincam até que eu sei, parece que eu adivinho, porque eu já passei por isso, eu já vi várias alunas passarem, então eu sei a jornada. Porque apesar de não ser matemática, todos nós somos seres humanos. E a gente tem desafios e várias dúvidas que surgem nesse caminho. E cada vez que surge uma dúvida, vem outra. Você resolve uma, vem outra. Você resolve uma e vem outra. Então, o que vai te fazer se libertar da ansiedade e fazer com que você consiga realmente colocar o yoga na sua vida não são apenas as aulas do YouTube, não é praticar aulas práticas 2 vezes na semana. É você ir além do como, entender o que é o yoga, para que o yoga e por que o yoga. É esse conhecimento que vai pautar as decisões no dia a dia e vai fazer com que você mude os seus pensamentos, a forma como você age e que você pensa. E para a gente ir finalizando, e aí eu vou abrir para perguntas. Hoje eu quero, como eu desativei os comentários e eu vi que vocês estão com muitas dúvidas, eu vou só já passar um recado que eu tenho recebido muitas mensagens, eu não estou conseguindo responder todas, e aí eu abro para as perguntas de vocês. E vou falar a dica de hoje. A gente sempre pensa, e se não der certo? Mas você já parou para pensar, e se der certo? E eu estou deixando de fazer, estou perdendo uma oportunidade que vai transformar a minha vida? Você já parou para pensar nisso? É 50-50, gente.
Eu postei brincando hoje com vocês nos stories uma bola de cristal que apareceu nos meus filtros aí do Instagram. Eu falo, não existe bola de cristal, principalmente para vocês, quem é ansiosa e tá sempre pensando no futuro. Só que a gente tende a pensar num futuro negativo, mas ao mesmo tempo você tá deixando de pensar no futuro, que é o positivo. É 50-50. E qual caminho você prefere? Ficar no medo, pensando que seguir esse novo caminho vai trazer todos os pensamentos que você tem. E se eu não conseguir acompanhar? E se não der certo? E se der errado? Ao invés de seguir pelo pensamento do mas e se der certo e eu tô perdendo uma grande oportunidade? Então pensa nisso. Eu tô recebendo muita mensagem perguntando sobre a próxima turma. E então passar um recadinho geral. A próxima turma vai abrir depois da Semana do Yoga para a Ansiedade e as vagas são limitadas, porque eu preciso ter esse acompanhamento próximo das alunas. Então, se você acredita que chegou a hora de mudar e você está pronta para se comprometer, já vai pensando nisso. Mesmo porque eu peço para entrar comigo nessa jornada só quem tiver comprometido a mudar. Quem não quiser mudar, não adianta vir. É por isso que é um curso separado, fechado, para que você entre e se comprometa. Porque aí ali dentro eu vou cuidar de quem quer realmente mudar, de quem está ali para se comprometer e para receber e estar preparado para todo esse conhecimento novo que pode e vai transformar a sua vida, sua forma de pensar, de agir. Quem está no grupo do Telegram viu uns vídeos que eu postei lá hoje. Eu postei 2 trechinhos, recebi mais de 30. São transformações inacreditáveis. Então vamos lá. Ah, e última coisa, ninguém vai fazer por você. Ninguém. Lembra disso. Você é a única responsável por cuidar da sua saúde, do seu corpo e da sua mente. Não espera que isso vai vir da sua mãe, do seu marido, dos seus filhos. Não espera disso. Lembra sempre do que eu falo, da máscara do avião. Você primeiro coloca em você para depois você colocar em quem está do seu lado. E a nossa dica de hoje não é postura. Porque hoje o meu objetivo aqui era mostrar para vocês que o yoga vai muito além das posturas, das respirações, que existe uma filosofia de vida de 5.000 anos, que não está aí à toa e que não sobreviveu 5.000 anos à toa. É porque ela tem muito para nos ensinar. Então, o que eu trouxe foi um dos valores do yoga, para vocês começarem a entender quando a Babi fala assim, o yoga vai além das posturas, o yoga vai além das aulas do YouTube, mas como assim, Babi? O que são esses valores, observâncias internas, esses nomes que você fica falando? Os valores do yoga é o que vai pautar a sua conduta, são o que vão pautar a sua conduta. E o valor que eu trouxe hoje para te ensinar chama-se Svadhyaya. O que é isso, Babi, esse nome estranho? Svadhyaya é um nome sânscrito. O yoga vem da Índia, tem origem na Índia. E por isso ele tem origem na língua do sânscrito. Então, por isso esses nomes diferentes. Então, Svadhyaya é um dos valores do yoga. E o que significa Svadhyaya? É o estudo. Estudo em 2 sentidos. É o estudo das escrituras do yoga, do conhecimento do yoga, de tudo que o yoga tem para nos ensinar. É dessa filosofia de vida, dessa forma de viver a vida, dos ensinamentos, tudo que eu trago aqui para vocês nas lives, que não são nas aulas que eu tô falando, inspira, exala, são os conhecimentos do yoga. E a gente tem um outro estudo
que é o autoestudo, autoobservação, autoconhecimento. E eu vou pedir para vocês, esse final de semana, vocês têm uma grande oportunidade. Você tem sábado e domingo e tem agora, começando agora, sexta-feira, para você colocar esse valor do yoga em prática na sua vida. Então você vai colocar Svadhyaya na sua vida, começando por hoje. Babi, como assim? Você vai colocar nos dois caminhos. No caminho do autoconhecimento, do autoestudo, autoobservação, você vai treinar isso. Então, ao longo de todo o seu final de semana, você vai se perceber a sua conduta, a forma como você fala com os outros, a forma como a sua mente está com você. Se você fizer a sua prática do yoga, fazer uma aula que está lá no YouTube, você vai perceber tudo em você. A forma como você vai para o seu tapetinho, a forma como você conversa com si mesma ao longo da prática, se você está sendo muito pesada com si ou se você está acolhendo tudo que vem na sua prática, a forma como você trata os seus filhos, o seu marido, uma pessoa que você ama, os seus pais. Então você vai ter essa autoobservação, o autoestudo. Esse é o primeiro caminho para que a gente possa se transformar, é se observar. E o conhecimento, vocês vão ter isso muito ao longo da semana que vem. Vocês participando da Semana do Yoga para a Ansiedade, você está praticando yoga. Por quê? Você está trazendo esse conhecimento para colocar na sua mente para encontrar a sua essência. Só que, se você não quer esperar chegar a segunda e quer aplicar esse outro caminho, eu te convido a assistir as lives que passaram, assistir uma live do canal do YouTube, uma live que tenha um conteúdo que você observou no seu autoestudo que você está precisando. Tem lá muito conteúdo. Então, no canal do YouTube, é Babi Rezende Cozê. Então, por exemplo, eu percebi que eu tô muito medrosa esses dias. E isso é algo que vai acontecer bastante devido a esse momento de pandemia. Como a gente está em isolamento, tá ficando muito em casa, a gente tá criando uma bolha que gera medo de sair, né? Gera vários medos. Então, se você está observando que você está com muitos medos, você vai lá no canal e vai buscar uma live onde eu falo sobre medos. Então, você vai alinhar o seu autoestudo, a sua autoobservação com o conhecimento do yoga, o estudo da tradição do yoga, da base do conhecimento, dos valores, para te ajudar já a resolver o que você observou. Se você sente que você está procrastinando muito, que tudo você está adiando, amanhã, de repente chegou sexta-feira, acabou a semana de algo lá na segunda-feira que você sabia que você tinha que ter feito. Então, você vai buscar uma live que fala sobre procrastinação. Então, faz esse teste. Se você já tem algum livro de yoga em casa, pega esse livro e casa. O que os livros, eu sempre posto trechos de livros que tem um ensinamento para trazer para vocês. Então, o que esse trecho do livro tem para te ensinar o seu conhecimento para encaixar no que você observou que você está precisando. E, gente, conhecimento é uma das coisas mais maravilhosas que existe para você investir em você. Sabe por quê? Ninguém tira de você. Uma live que você participou, algo que você ouviu que eu falei, um livro que você leu, isso tudo entra em você e ninguém tira de você. E você nunca mais vai ser a mesma pessoa depois de ter absorvido esse conhecimento. Cada livro que eu leio, eu nunca mais sou a mesma pessoa. Muda algo em mim. A cada live que você participa e ouve uma mensagem, muda algo dentro de você. Então, invista no conhecimento. Não é à toa que é um dos valores do yoga. E conte comigo
nessa sua jornada.